Sim, uma outra obrigação acessória, uma outra declaração que também tem prazo de entrega para fevereiro é a DMED, que eu acho bem interessante, em especial para diminuir um pouco do trabalho dos contadores, porque são as informações que são prestadas pelas empresas e seguradoras de saúde, né, em relação aos planos de saúde contratados, quem contratou, quanto pagou no ano, porque essa questão das despesas médicas, em geral, elas são bem sensíveis em termos de malha de imposto de renda, tanto em questão das contratações de seguro-saúde, né, plano de saúde, quanto também dos recibos médicos. Esse daqui talvez é onde a Receita tem a maior lupa. Por quê? Porque não tem limite de abatimento. Sim, diferente, como educação, por né? exemplo. Então, a educação lá tem um limite, mas despesas médicas ou plano de saúde, você não tem limite de abatimento da base do imposto. Então, a Receita fica bem de olho, saber que eu estou abatendo do meu imposto, ele quer saber se o médico pagou o devido imposto sobre aquele serviço prestado. Com isso, quais são os problemas que nós temos aí? As pessoas precisam ficar atentas de terem os recibos primeiro, tá? Depois tem uma novidade aí para a gente falar sobre os recibos médicos, mas referente a 2024, ela tem que ter os recibos, ela precisa controlar se ela pediu reembolso e se recebeu o reembolso total ou parcial daquele recibo. Sim. E é muito importante que esteja no CPF dela. Essa é uma grande confusão que acontece. Planos de saúde, principalmente. Eu faço um plano de saúde numa PJ. Sim, uma empresa, lá para os sócios e tudo mais. Às vezes, por quê? Porque alguém falou que era melhor, era mais barato que o plano de saúde fosse numa PJ. Que o coletivo geralmente é mais barato que o individual, contratação individual. Muita gente abriu o MEI só para isso. Certo. Aí o que acontece? Você não pode abater na pessoa física, porque o plano está em nome de uma MEI. Está sendo custeado pela empresa e não pela pessoa física. Isso tem dado bastante problema. Mas quem paga é a empresa, mas tem lá todos os sócios, funcionários. Primeiro, para ter um plano de saúde empresarial, você precisa ter um empregado, para ser considerado que o sócio também receba. Porque se for um plano só do sócio e da família dele, hoje a Receita glosa essa informação. Você teria que entrar na justiça com uma série de coisas para poder validar esse plano de saúde como despesa da pessoa física. Certo. É muito importante que as pessoas saibam que as despesas do plano de saúde têm que estar em nome da pessoa física e comprovar que quem está tendo aquele custo, quem está pagando aquele plano é a pessoa física. Funcionário, por exemplo, parte é descontado do salário dele. Sim. O que ele pode abater é só o que é descontado. Só o que é descontado, o que a empresa subsidiou. Não é abatido. Certo. A mesma coisa com o sócio. Aí você fala assim, mas como que o sócio faz se é a própria empresa? Então, as informações precisam estar muito claras nas declarações para que a Receita entenda que aquela despesa médica é o sócio. Tem muito questionamento também médico particular. O médico tem que declarar aí na DMED o seu CPF para que a Receita reconheça esse seu recibo. Mas eu tenho recibo e o médico não declarou. É bom você confirmar com o médico que aquele recibo está sendo declarado para que, de fato, você possa abater. Senão, você vai cair na malha fina mesmo. Quando a gente fala de DMED, nós estamos falando muito sobre uma pessoa jurídica declarando. Então, consultórios, né, e clínicas, né, porque aí nós estamos falando aí de todas as categorias médicas organizadas em uma empresa, em uma sociedade.
E aí nós tínhamos aí em aberto a questão dos profissionais que trabalham como pessoa física, né? Então, os médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais que trabalhavam como pessoa física. E aí não tinham essa obrigatoriedade de entregar a DMED. E aí ficava ainda esse limbo, porque alguns profissionais preferem trabalhar em nome próprio. E aí a novidade é que, por conta disso, a partir de 1º de janeiro de 25, foi criada a obrigatoriedade do recibo eletrônico, um recibo de saúde em formato eletrônico, em que esses profissionais, pessoas físicas que trabalham, né, como pessoas físicas, também informarão, através desse recibo eletrônico, os dados da pessoa que está contratando esse serviço. É o fim das malhas de despesas de saúde? Eu acho que não é o fim das malhas, mas é pelo menos a eliminação desses conflitos. Porque o médico, apesar dele não ter obrigatoriedade da DMED, pessoa física, ele tinha que declarar o CPF do paciente, o recibo, né? O recibo que ele emitiu, na declaração dele de pessoa física dele. Sim. Como receita. Então, rendimento de pessoa física. Rendimento de pessoa física. Sim. No livro caixa, que a gente chama. Perfeito. Tecnicamente. Então, o médico, mesmo na pessoa física, ele não tem a DMED, mas ele tem que declarar na declaração do imposto de renda da pessoa física. Isso dá um problema até hoje, que é o quê? Porque as duas declarações são entregues ao mesmo tempo. Sim. No mesmo período, vamos dizer assim. Sim. E às vezes o médico não é obrigado a fazer no primeiro dia do prazo. Vai para o último, 31 de maio. Então, até 31 de maio, a declaração da Patrícia, que foi entregue lá no dia 15 de março, que agora mudou o período, então no dia 15 de março abriu para entrar em declaração. A Patrícia já foi lá, declarou todos os recibos médicos que ela tinha. Só que eu, Jorge, médico, não fiz a minha declaração pessoa física ainda. Perfeito. O que vai acontecer? Você vai pesquisar daqui 24 horas a sua declaração, você está na malha. Por quê? Porque o recibo do médico não foi, a declaração do médico não foi entregue e não tem esse cruzamento. Sim. Com a modalidade agora exigindo dos médicos que eles emitam o recibo de forma no site da Receita, isso vai eliminar essa malha, essa falsa malha, vamos chamar assim. Sim, que é um aguardo do término da entrega das informações. Tá? Então, muita gente fica na malha durante o período da declaração porque o médico dele ainda não entregou a pessoa física dele, por isso que dá essa malha. Com a entrada desse recibo eletrônico, que nós estamos acostumados com as notas fiscais eletrônicas, as pessoas físicas vão ser pessoas físicas obrigadas a esse recibo, que é de saúde, vão ser obrigadas a fazer o recibo eletrônico. Essa é a novidade, mas isso é para 2025 para os profissionais. Então, as pessoas físicas que forem pegar recibos esse ano já vão sentir que os médicos vão entregar esse recibo eletrônico. Se não entregar, converse normalmente com a secretária do médico para que esse recibo seja eletrônico para não ter problema na malha. Que é assim, né, o ano que vem, em 2026, quando a declaração for referente a 2025, esses recibos já vão ser reconhecidos automaticamente. Com a informação aí junto com as seguradoras, o cruzamento de reembolso vai ser muito mais preciso, vamos chamar assim. Sim, com certeza.